Colossenses 2,16 é um texto muito usado contra a doutrina do sábado. Neste vídeo, de forma breve, eu quero dar a você algumas razões para você não crer que Colossenses 2,16 ensina a abolição do sábado. Hoje, Leandro Quadros, apresentador do programa Na Mira da Verdade, da Rede Novo Tempo, explica o texto de Colossenses sobre a guarda do sábado. Se gostar deste conteúdo, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Este é um assunto muito mais amplo, óbvio. Em outro momento eu farei um vídeo bem mais longo. Mas eu creio que esta abordagem inicial vai dar a você razões suficientes para você não crer na abolição do sábado e vai lhe dar um material breve e objetivo para você refutar certas alegações em torno de Colossenses 2,16. Acompanhe o vídeo até o final, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e ao se inscrever no canal, com certeza você poderá ser notificado de mais conteúdo como este. Vamos então para a leitura de Colossenses 2,16. Colossenses 2,16 diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que Paulo quer dizer nesse texto? Será que Paulo está dizendo que o sábado foi abolido? Existem mais de uma interpretação, obviamente, para esse texto. Eu não vou apresentar todas as interpretações, mas quero mostrar para você aquela que está mais de acordo com o contexto, sem ignorar a importância de outras interpretações. Mas, de uma coisa não temos dúvida: Paulo não está indo contra o mandamento em si. Algumas razões. Primeira, Paulo não poderia ir contra o próprio Deus e nem ir contra o que o próprio Paulo disse. Por exemplo, em Mateus 5,17, Cristo diz claramente que ele não veio para revogar ou abolir a lei, ele veio cumprir. Esse cumprir do grego plerô significa completar, encher, dar o verdadeiro sentido. E foi o que ele fez no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5-7, Cristo dá o verdadeiro significado espiritual da lei que havia sido perdido pelas pessoas na época. Tanto que no verso 18 de Mateus 5 ele fala: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, nem mesmo um acento pode ser tirado da lei até que tudo se cumpra. Então Paulo não poderia ir contra o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, e se Cristo não autorizou tirar um acento da lei, Paulo não poderia anular um mandamento inteiro. Além disso, o próprio Paulo diz em Romanos 3,31, para evitar qualquer mal-entendido em sua defesa da justificação pela fé, nesta carta preciosa aos Romanos, Paulo faz uma pergunta retórica e já dá a resposta. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira alguma, antes confirmamos a lei. Óbvio, ele se refere ali naquele contexto à lei de Moisés. Então Cristo não veio abolir a lei de Moisés. A lei de Moisés, na verdade, aponta para Cristo e sua graça. Tem a Cristo como o centro. Então Paulo, ao defender a justificação pela fé, não estava anulando a lei. Então esta é a primeira razão. Segunda razão para não crermos que Colossenses 2,16 abole o sábado, encontramos no fato de que na carta aos Colossenses, Paulo lida com algumas heresias na igreja de Colossos que estavam ofuscando a pessoa de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Por que isso aqui é importante? Se Paulo está lidando com algumas heresias e o sábado e as festividades nunca foram heresias, precisamos então compreendermos que ao ele mencionar sábados e dias de festas aqui em Colossenses 2,16, ele menciona estas práticas que eram lícitas, porém em um contexto herético. Por exemplo, nos versos 8 e 9 de Colossenses 2, Paulo fala de filosofias e vãs sutilezas. O mandamento do sábado e até mesmo as festividades consideradas sábados porque havia descanso nelas, como lemos em Levítico 23,
Estas festividades, bem como o quarto mandamento, não se constituem em filosofia e vãs sutilezas dos homens. Isso foi inspirado por Deus. Primeiro ponto. Segundo, outro problema que estava ocorrendo na igreja, e encontramos no verso 18, ó. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Uma outra heresia, eles estavam cultuando aos anjos, o que é totalmente proibido pela Bíblia. Você vê, por exemplo, em Apocalipse 22, 8 e 9, que o anjo não aceitou a adoração do apóstolo João. Nós não sabemos todo o teor da heresia da igreja de Colosso. Os eruditos se debruçam nisso até hoje. Porém, algumas nós podemos perceber. E, por exemplo, uma outra está nos versos 20 a 23. Ali fala-se do rigor ascético. Eles privavam o corpo do prazer físico, seja por meio do alimento, seja através da atividade sexual no matrimônio, com o objetivo de alcançarem um maior estágio espiritual. Então você percebe em que contexto Paulo diz para ninguém julgar por causa de dias de festas, lua novas ou sábados? Num contexto em que os colossenses estavam aceitando filosofia e vãs sutilezas, num contexto em que eles aceitavam culto aos anjos e num contexto em que eles praticavam o rigor ascético. Sendo que o sábado e as festas, chamadas de sábados, não são heresias, porque elas foram dadas pelo próprio Deus, é evidente que em Colossenses 2,16, Paulo condena o contexto herético no qual estas observâncias se encontravam. Nós não sabemos de que forma exata, os eruditos não sabem de que forma exata o sábado e as festas cerimoniais estavam sendo usados naquele contexto herético. Mas o que é possível perceber, sim, é que tanto a observância do sábado quanto das festividades faziam parte, estavam envolvidos naquelas práticas que envolviam até mesmo culto aos anjos, rigor ascético, filosofia e vãs sutilezas. Essa maneira como o sábado e outras festividades cerimoniais, Levítico 23, estavam sendo observados, estavam ofuscando Cristo da vida deles. É por isso que ele apresenta no verso 17 tudo isso como uma sombra que aponta para Cristo. Ou seja, isso não pode, a observância desses dias não pode impedir a pessoa de ver a Cristo, até mesmo porque o propósito, tanto do sábado no seu aspecto moral, quanto das festividades cerimoniais, tudo tinha o propósito de apontar para Cristo, tanto como o Criador e apontar para Cristo quanto aquele em que toda a lei, no seu aspecto cerimonial, encontra o seu cumprimento. Há uma outra interpretação de Colossenses, que também apresenta o verso 17 de uma forma interessante, sendo que o sábado é um lembrete de um evento passado, ele não é necessariamente uma sombra no sentido de apontar algo apenas para o futuro. Não vou me deter nesta interpretação, por mais que eu reconheça que há uma argumentação para ela, mas a princípio eu prefiro ficar com esta interpretação por eu ver que ela é mais contextual. E isso não quer dizer que eu não mude de ideia se a minha compreensão do texto aumentar no decorrer do tempo e dos meus estudos. Para finalizar, uma última razão e quarta, para não crermos que Paulo está abolindo o sábado aqui, Paulo era um observador do sábado e não do domingo, como podemos ver em diversos textos no livro de Atos dos Apóstolos. Se Paulo observava o sábado no livro de Atos, não apenas para agradar judeus, até porque em Atos 16:13 ele guardou o sábado num território pagão, ou seja, ele fazia isso porque era do seu costume, era do seu estilo de vida. Então, se Paulo era um observador do sábado e não do domingo, seria totalmente incoerente o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses 2,16, agir como aquele pai responsável que diz assim, olha, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ou seja, você, cristão, não precisa guardar o sábado, apesar de eu ter guardado o sábado e não o domingo.
Então isso é totalmente incoerente com o propósito do apóstolo. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu dei aqui para você algumas orientações iniciais. Em outro momento, eu posso, obviamente, preparar um vídeo mais longo, com mais detalhes, mas eu creio que esses insights iniciais são os suficientes para você perceber que qualquer alegação de que o sábado foi abolido com base em Colossenses 2,16 é uma alegação totalmente infundada, mesmo que venha da parte de pessoas sinceras. Se você quiser comentar e até mesmo refutar a minha posição e apresentar outros argumentos, coloque aqui nos comentários. De forma respeitosa, obviamente, aquilo que for respeitoso eu faço questão de ler e aí eu farei um outro vídeo para responder a esses comentários, a estas supostas refutações ou alguma outra interpretação. Então fique muito à vontade para comentar. Vai ser um prazer para mim ler o que você escreveu e continuarmos aprofundando o nosso estudo juntos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, porque muitas pessoas sinceras precisam ter acesso a esse material. Que Deus te guarde e até o nosso próximo estudo.